Olá, meu povo! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal César Rocha Fotógrafo mais uma vez. Bom dia, pessoal! Bom dia para vocês aí. Quem for chegando agora, vão esmagando no like aí. Muito obrigado às pessoas que estão contribuindo, deixando aquele like aí. Pessoal, é o seguinte, falar aqui só para vocês aqui, o presidente Lula fez uma entrevista à Rádio CBN hoje mais cedo, ele falou sobre a questão da candidatura dele, falou também sobre a situação financeira que o país está vivendo, sem o auxílio emergencial, tá? Depois que o presidente Jair Bolsonaro acabou com o auxílio emergencial, o povo está passando cada vez mais fome, a situação está piorando, ele acabou com o Bolsa Família para botar esse Auxílio Brasil, mas não acrescentou muito, porque praticamente a quantidade de pessoas que recebiam o auxílio emergencial ele não colocou, entendeu? Colocou só simplesmente um mínimo de pessoas que já estavam na fila, que estava para querer receber o Bolsa Família. E aí o presidente Lula disse que vai trabalhar, ele vai entrar nas eleições para vencer. O presidente Lula falou também, o auxílio emergencial ainda está uma promessa aí. Segundo a área, estão falando aí que poderá colocar, quem recebeu o auxílio emergencial poderá receber o Auxílio Brasil também. Muita área do governo estão estudando essa possibilidade de acrescentar. A chance do auxílio emergencial voltar vai ser muito difícil, pessoal, muito difícil. O que pode acontecer é o presidente Jair Bolsonaro liberar mais pessoas para entrar nesse Auxílio Brasil. E também a gente vê que a situação está muito cara, ou seja, o salário e o poder de compra caiu bastante de 2010 e 2021, foi a queda astronômica. Diz o ditado, fé, café com Lula, e cafuné foi o que Lula colocou, tomando café e mostrando que a gente tem que ser feito. Lula disse que vai entrar para vencer. Olha só o que foi que o Lula falou. Eu quero pedir para vocês que chegou agora aqui no canal, bom dia, né, pessoal? Bom dia para vocês aí. Quem puder deixar o like aí, pessoal, deixa aquele like, deixa aquele joinha. Muito obrigado às pessoas que estão contribuindo aí. Olha só o que foi que o Lula falou na entrevista agora há pouco aí, e todo mundo deixa o like aí. Olha, Fernando Carlos, o problema se a gente vai fazer uma chapa comum depende de dois fatores. Depende da minha decisão de ser candidato ou não, que ela deverá se dar agora no final de fevereiro, no começo de março, e vai depender, obviamente, da filiação do companheiro Alckmin num partido político que faça aliança com o Partido dos Trabalhadores. Eu tenho dito para todo mundo, o companheiro Fernando Carlos, que o problema do Brasil hoje não é ganhar as eleições. O problema do Brasil hoje é ganhar e conseguir consertar o país. Porque o Brasil está muito mais desestruturado do que estava em 2003, a inflação está maior, o custo de vida está maior, o desemprego está maior, os prejuízos salariais estão muito maiores. Você pega uma cidade como São José dos Campos, você pega aqui, nós temos mais desemprego do que já tivemos em qualquer outro momento, e os trabalhadores organizados já faz 3 anos que não tem aumento real de salário. Então, as instituições estão muito, muito prejudicadas. O Congresso Nacional hoje praticamente domina, sabe, o governo não governa, quem governa é o Congresso Nacional. As instituições precisam ser, sabe, reconquistadas para funcionar de forma harmônica. Nós precisamos entender que o governo governa, que o legislativo legisla e que o judiciário julga, sabe? E isso pode conquistar uma certa harmonia na sociedade brasileira. Daí porque a aliança política se faz necessária. Tem muita gente que acha que é difícil fazer aliança. Eu acho que é importante fazer aliança porque você precisa ganhar as eleições e depois de ganhar você precisa governar. E no meu caso, tem que governar bem, porque eu preciso fazer mais do que eu fiz no primeiro mandato. É importante lembrar que quando eu deixei a presidência dia 31 de dezembro de 2010, eu tinha 87% de bom e ótimo, talvez a maior aprovação que um presidente já teve na história desse país, e eu não sei se na história da democracia. Então eu tenho que votar para fazer mais. E para fazer mais eu preciso de mais gente do meu lado, por isso eu estou conversando com todo mundo, e eu espero que dê certo essa conversa, espero que o Alckmin escolha o partido político adequado que faça aliança com o PT, espero que o PT compreenda a necessidade de fazer aliança, espero que o povo brasileiro possa colher aquilo que ele tem como expectativa numa possível volta do PT, sabe, liderado pelo Lula para governar o Brasil. Eu vou trabalhar muito, eu acredito, sabe, eu estou tentando conversar porque eu não quero tomar decisão antes de fechar alguns acordos com outros partidos políticos. Eu tenho que conversar com muita gente ainda, sabe? E quando chegar o momento certo eu vou tomar a decisão. Qualquer outro candidato pode arriscar.
eu não posso arriscar. Eu, se voltar a governar esse país, é para fazer mais do que eu fiz. E fazer mais do que eu fiz significa, sabe, me dedicar muito mais, trabalhar muito mais, conversar muito mais, ter muito mais aliados, para que a gente possa ter tranquilidade para fazer as mudanças que o Brasil precisa, para o povo voltar a ter esperança e a ter cidadania nesse país. Tá certo. Presidente Lula, vou colocar nessa conversa o meu amigo Elcio Costa, jornalista, para já também entrar nesse bate-papo com o ex-presidente Lula, pré-candidato à presidência da República. Bom dia, Elcio. Bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Bom dia, presidente Lula. É um prazer conversar com o senhor na manhã dessa quarta-feira. Eu vou insistir um pouquinho na questão do Geraldo Alckmin, que tem uma importância para o Vale do Paraíba, né? Ele é de Pindamonhangaba, aqui pertinho, e também tem a ver com a questão... Alckmin sabe disso, ou seja, que é muito difícil você encontrar alguém para substituir um companheiro como Zé Alencar, que era um empresário altamente bem-sucedido, era um mineiro que gostava de torresmo de barriga, era um mineiro que gostava, sabe, de conversar muito, e um homem de uma lealdade extraordinária. Eu tenho confiança no Alckmin. Eu fui presidente 8 anos, tive relações com o Alckmin, ou seja, sempre foram relações de respeito, sempre foram relações institucionais, e se der certo a gente construir essa aliança, eu tenho certeza que vai ser bom, sabe, para o Alckmin, vai ser bom para mim, vai ser bom para o Brasil e, sobretudo, deve ser bom para o povo brasileiro. É só a gente dar tempo ao tempo para saber se pode ser construída essa aliança, qual o partido que o Alckmin vai entrar. Ele ainda não decidiu, mas certamente ele também tem tempo para decidir, né? Há muita gente querendo levar o Alckmin e eu acho que ele está apenas fazendo uma aferição, sabe, dos convites que ele está recebendo para ele tomar a decisão. Quando ele tomar a decisão, eu tomo a minha decisão, aí nós vamos sentar e conversar. Até mesmo a questão do Geraldo Alckmin, não, presidente? Ontem surgiu a informação de que o PSD também tem interesse, né, em trazer o Alckmin. E aí as negociações começaram com Gilberto Kassab e a gente sabe que o PSD ele tem um posicionamento de centro, né? E aí fica a questão com relação a como governar o país. Avançando muito, aí de repente o Roberto Cardoso Alves, que é um deputado de São Paulo, mas outros, como o deputado Fiuza, o ex-deputado Fiuza de Pernambuco, se juntaram, criaram o Centrão, que era para tentar frear os avanços do setor progressista na Constituinte. Eles se juntaram depois para garantir o mandato do Sarney de 5 anos. E assim, toda vez que tem um momento de crise, eles se juntam para evitar que haja um avanço das conquistas sociais nesse país. Mas o Centrão não é um partido político, você não pode tentar conversar com o Centrão. Você conversa com as forças políticas que compõem os partidos políticos que fazem parte do Centrão. E eu vou te dizer uma coisa, a gente não negocia com suplente, a gente negocia com quem tem mandato, a gente negocia com quem é eleito e toma posse. Então você vai ter que conversar com o deputado, goste ou não goste do deputado. Quando você tiver um projeto de lei que você mandar para o Congresso Nacional, o líder do governo vai ter que construir a maioria. E a maioria ele constrói conversando com todas as forças políticas do Congresso, convencendo as pessoas, aceitando sugestão, aceitando proposta de mudança. É assim que se dá o jogo político no planeta Terra, onde existe democracia. Eu não vejo problema ter que conversar com o Centrão. O que eu vejo é que nós precisamos eleger um conjunto de deputados que tem uma visão do Brasil um pouco mais otimista, um pouco mais social, um pouco mais humanista. Ou seja, a gente não pode continuar com um Congresso, sabe, que tornou o presidente da República refém. Ô Elcio, se você analisar como homem inteligente da política que você é, você vai perceber que desde a proclamação da República, a gente não tem um presidente boquiroto que falou muita bobagem das eleições e que virou refém do Congresso Nacional como o Bolsonaro. Você não tem na história, em nenhum momento, essa coisa de orçamento secreto, em que os deputados passam a ter mais força do que os governadores nas negociações com os prefeitos, porque os prefeitos não têm mais que procurar o governador para discutir uma obra, ele procura um deputado.
Os deputados viraram quase deuses, sabe? Não é o deputado que administra o orçamento, é o poder executivo que elabora o orçamento, aprova o orçamento e executa o orçamento. Você veja que o Bolsonaro não executa nada. Se eu perguntar para vocês qual é a obra que o Bolsonaro fez em São José dos Campos ou no Vale do Paraíba, vocês não saberão dizer porque não tem. Então, esse é o dado concreto. Nós vamos ter que ganhar as eleições e conversar com as forças que forem eleitas. Eu espero que o povo brasileiro possa, no dia da eleição, votar em pessoas que tenham um sentido mais social desse país, que pense melhor o papel do Estado, que queira mais desenvolvimento, que queira mais geração de empregos, que queira acabar com a pobreza, que queira acabar com a fome, que queira melhorar a educação, que queira melhorar investimento em ciência e tecnologia. Eu espero que a gente consiga fazer isso no processo eleitoral. Mas, quando você é eleito presidente, você vai ter que conversar com quem foi eleito, meu caro. O ideal seria que o PT pudesse eleger todos os deputados. Não vai acontecer. Tá certo. A segunda coisa mais importante é que a esquerda devesse eleger a maioria dos deputados. Eu acho que é difícil acontecer. Então, meu caro, você negocia com quem está eleito. Você negocia com a direita, você negocia com a esquerda, você negocia com o centro, você negocia com o católico, com o evangélico, com o ateu, ou seja, você negocia com quem tem mandato para você poder aprovar as coisas que o Brasil precisa que seja aprovada. Essa é a política e esse é o exercício da política. O exercício da política que foi exercido durante 2 mandatos pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e agora a possibilidade de participar de uma nova eleição. Marcelo Rocha também participando dessa conversa com o presidente Lula aqui na CBN Vale. Bom dia, Marcelo. Olá, bom dia, Fernando. Bom dia, presidente. Muito obrigado pela entrevista logo cedo aqui no Jornal CBN, primeira edição. E eu queria falar, presidente, o senhor tocou no assunto aqui da nossa região do Vale do Paraíba, uma região importante de ciência, tecnologia. Nós percebemos nos últimos tempos um desmonte justamente nessas áreas, a queda no investimento na ciência, aqui o nosso INPE, aqui da nossa região também foi muito prejudicado. Além disso, nós também tivemos muitas perdas de fábricas, fechamento de fábricas aqui na região, como a Ford, a LG, muitos trabalhadores perderam seus empregos. O Estado destruiu o INPE, o Estado nunca visitou, sabe, nunca deu importância, sabe, para o ITA vender a Embraer da forma mais escabrosa possível. Ainda bem que a Boeing depois não pôde ficar com a Embraer. A Embraer era um centro de excelência nos investimentos em tecnologia e da credibilidade tecnológica do país. A Embraer era a 3ª empresa de aviação do mundo. Eu tive o prazer de viajar a muitos países, ô Marcelo, vendendo avião da Embraer, fazendo propaganda de avião da Embraer, pedindo para empresários e para governos comprarem avião da Embraer. Porque cada avião comprado da Embraer, eu sabia que tinha, sabe, um trabalhador produzindo uma pequena peça daquele avião. Mas o que é que nós temos que fazer agora? Primeiro, nós temos que recuperar o crescimento econômico. O crescimento econômico ele se dá de 2 formas. Primeiro, o presidente da República tem que ter muita credibilidade, tem que ter um modelo econômico que seja previsível. Você precisa convencer, sabe, a sociedade interna e externa para que haja investimento. De preferência, se você puder convencer, o investimento direto externo é muito importante, mas você precisa convencer os empresários internos a fazer investimento. Os empresários serão convencidos de 2 formas. Uma, se ele perceber que o governo está acreditando no que ele fala e o governo colocar dinheiro, porque o poder público tem que ser, em muitos casos, o indutor do desenvolvimento. E segundo, se tiver mercado para comprar aquilo que as pessoas vão produzir. Se o povo tiver falido, se o povo estiver devendo como hoje, 74% das famílias estão endividadas. Se o povo não tiver poder de compra, ninguém vai investir porque não tem para quem vender. Eu posso dar um exemplo para você entender isso, Marcelo. Quando eu deixei a presidência em dezembro de 2010, o Brasil vendia 3.800.000 carros. Hoje o Brasil está vendendo menos de 2 milhões de carros. Ou seja, 12 anos depois, a gente está vendendo metade dos carros que a gente vendia em 2010. Isso significa o quê?
significa desemprego, significa fechamento de empresa, significa retração no mercado e significa menos investimento. Menos investimento é menos emprego é menos salário é menos consumo significa empobrecimento do país. Então nós precisamos fazer isso e nós vamos fazer. Por isso é que eu tenho dito, a solução não tem mágica. A solução é a gente colocar o pobre no orçamento e colocar o rico no imposto de renda. Porque rico não paga imposto sobre dividendos. Então é preciso que o rico compreenda que ele tem que pagar mais imposto que o cara que ganha o salário mínimo. E o povo trabalhador, na minha opinião, quem ganha até 5 salários mínimos, não deveria pagar imposto de renda. É preciso que a gente efetivamente crie no Brasil a consciência de que as pessoas devem pagar de acordo com o que ganha e não fazer com que o pobre que compra um quilo de feijão pague o mesmo imposto proporcional àquilo que paga o dono do Bradesco, aquilo que paga o dono do Itaú, aquilo que paga o dono da GM. Não é possível e isso nós vamos ter que mudar. Perfeito. Então, eu acho que se você colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, se você tiver política de inclusão social, que o pobre começa a ter dinheiro para ir no supermercado, para comprar uma camisa, para comprar um short, para comprar um vestido para a filha, para comprar um sapato, para comprar caderno, sabe? A economia vai crescendo por si só, não tem outra mágica. Não tem essa do governo fazer um plano emergencial para gerar emprego. Sabe, o que tem, na verdade, é a gente dinamizar a economia para gerar emprego. E eu tenho consciência do que aconteceu na região do Vale do Paraíba quando eu era presidente da República. Eu tenho